Eu já falei em outro vídeo que quando a gente está aprendendo algo novo, a gente cria laços mentais que são formados a partir de informações pequenininhas que formam uma informação maior com significado. E para a gente fortalecer esses laços mentais, que também são chamados de chunk, quem chama de chunk é a professora Barbara Oakley, da Universidade de Califórnia, eu aprendi com ela. A gente tem uma lista de 6 itens fundamentais que a gente deve seguir nessa ordem para a gente fortalecer esses laços mentais. Então, vou falar sobre essa lista, esses 6 itens que eles devem ser seguidos. Bom, o primeiro item é escutar. Significa receber alguma instrução. Mas a gente sabe que, obviamente, só isso não é suficiente para a gente fortalecer o aprendizado. É o primeiro passo, é escutar. A escuta, ela pode acontecer, por exemplo, em uma aula expositiva, igual eu estou fazendo aqui com você, em sala de aula. O segundo passo, para a gente fortalecer um laço mental de aprendizado é o observar. A observação ela é importante porque a gente compreende o porquê o passo seguinte ele deve acontecer. A observação ela é antiga, mestres e aprendizes eles já faziam muito isso, eles já usavam muito isso. Não só observar, mas também o aprender fazendo. Mas a gente sabe que apenas observar não faz com que a gente aprenda, Já pensou eu olhar o Messi jogando bola? Você acha que só com isso eu ia aprender a ser uma ótima jogadora de bola? Claro que não é mesmo? Mas essa etapa, do observar é uma etapa importante. A terceira parte, a terceira sequência para a gente fortalecer esse laço mental do aprendizado é o repetir pequenas partes. Isso significa partir o problema em pedacinhos menores e treinar esses pedaços menores separadamente até a gente ficar proficiente nesses pedaços menores antes de passar para o próximo. Por exemplo, eu estou aprendendo uma música nova, tocar violão nessa música nova. Então eu pego um pedaço pequeno dessa música para aprender, me tornar proficiente e depois eu vou aumentando. Isso serve para qualquer coisa. Peguei um exemplo muito simples aqui. O quarto item é compreender ideias básicas que estão por trás daquilo que a gente está aprendendo. Eu vou dar um exemplo. Eu sou da área de gestão de projetos. Muitas vezes eu ensino as pessoas a elaborarem um cronograma de atividades. Todos nós usamos um cronograma. Tem uma série de coisas para fazer, para entregar, tem uma série de atividades. Essas atividades, elas têm uma estimativa de prazo para serem cumpridas, elas têm uma ordem que elas têm que acontecer, elas têm pessoas associadas a essas atividades, ou seja, são ideias básicas antes da gente formar um cronograma, para dar um prazo total daquilo que eu estou tendo que fazer, mas são ideias básicas que estão por trás. Então, compreender essas ideias básicas, como que eu faço uma estimativa, como que eu associo uma atividade a outra, esse tipo de coisa é muito importante. Quando eu estava aprendendo a cantar, eu gosto muito disso, eu gosto de pensar que canto, eu também tive que aprender a respirar. A gente tende muito a respirar pelo peito, mas quando a gente vai cantar, a gente tem que respirar pelo diafragma. E aí eu tive que aprender ideias básicas também antes de aprender a respirar. Então, compreender ideias básicas é o quarto item para a gente criar esse laço mental do aprendizado. O quinto item significa resolver o problema por conta própria. Ora, você já fez a observação, você já fez a escuta, você já repetiu pequenas partes, você já entendeu ideias básicas. O que é importante agora? Vai lá e tenta você mesmo. E é bom também você lembrar que você tem que ir lá tentar executar você mesmo em espaços intervalados. Vai lá, executa, espera um tempo, vai lá, executa de novo para você fortalecer esse laço mental que você está criando para o seu aprendizado. É assim que a gente se torna proficiente. E por fim, entenda o contexto geral daquilo que você está aprendendo. Porque muitas vezes quando a gente está aprendendo coisas pequenininhas, num contexto bem pequenininho, sem olhar a figura geral do que a gente está aprendendo. Eu estou aprendendo aqui como fazer uma estimativa de uma atividade, mas é para eu construir um cronograma. Entenda o contexto geral. A importância de entender o contexto geral é porque antes, eu tinha pedaços avulsos de informações,
Como que essas informações elas estão conectadas para resolver um problema, por exemplo? Isso é muito importante para o aprendizado. Quando a gente entende o contexto geral, a gente entende muitas vezes os porquês a gente está fazendo aquilo. Isso reforça muito mais o aprendizado. Ok? Fica a dica então e até a próxima.